Vou organizar aqui um. Kit. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô, bom dia. Beleza. Pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos lá. Pessoal que não pôde acompanhar a aula passada, vou gravar aqui um breve resumo, vai ser rapidão, sobre a questão das derivadas parciais de segunda ordem, tá? Vamos compartilhar aqui. Quando a gente está trabalhando com o cálculo diferencial e o cálculo de várias variáveis, o que se pressupõe? Se pressupõe que a gente vai trabalhar com variáveis além da variável independente e da variável dependente. Nesse caso aqui, nós vamos ter algumas variáveis independentes e uma variável dependente. Para R3, que é o gráfico de 3 dimensões, x, y e z, né, o x e o y vão ser as variáveis independentes e o z é a variável dependente, como a gente fazia em R1, né? Só que ali a gente só tinha as duas variáveis. Aqui, por exemplo, eu estou trazendo aqui esse paraboloide aqui, onde z, ou f de xy, é igual a x quadrado mais y quadrado, né? Qual que é a ideia da derivada parcial? É trazer a taxa de variação daquela curva no sentido de alguma das variáveis independentes, certo? E aí a interpretação geométrica delas efetivamente essa que eu estou trazendo aqui nesse segundo slide aqui, que traz o paraboloide e, em seguida, a taxa de variação em y e a taxa de variação em z. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com 3 dimensões, quando eu faço a taxa de variação em uma variável, eu vou criar, na verdade, um plano. Um plano que vai percorrer o eixo x ou o eixo y. Vai depender com qual taxa de variação que eu vou fazer. E qual que é a notação que a gente usa? Qual que é a notação? Cadê aqui, meu Deus? Cadê minha caneta? Peraí, pessoal. Minha caneta aqui parece que deu dela. Dela tá atividade. Agora voltou. E qual que é a notação que a gente usa? Então, por exemplo, f de xy, z igual a um x quadrado mais um y quadrado. Eu vou calcular a derivada parcial de z com relação ao x. Qual que é o detalhe dessa operação matemática aqui, dessa derivação? Tudo que eu for fazer agora que não estiver em função de x, que não estiver acompanhado de x, será constante. Ou seja, na função paraboloide x quadrado, y quadrado mais y quadrado, eu estou agora derivando com relação a x. Olha que gracinha. Ou seja, eu vou derivar apenas o x quadrado. Derivado de x quadrado, 2x.
E o y quadrado é uma constante. Lá do cálculo 1, a gente sabe que derivada da constante é sempre igual a zero. Derivada da constante é sempre igual a zero. Essa é a pegada aqui. É quando a gente está trabalhando, quando a gente está derivando parcialmente, com relação a uma derivada, e encontrando a taxa de variação. Naquele sentido, daquele eixo, as outras variáveis são encaradas a partir desse momento como constantes. Beleza? São constantes que a gente vai trabalhar. Ou seja, se eu agora resolver encontrar a taxa de variação da minha função com relação ao y, o meu x quadrado passa a ser uma constante, então a derivada de x quadrado vai ser zero, e a derivada de y quadrado é 2y. De boa? Vou falar rapidão, porque essa aula ela foi bem longa. O que acontece? Vou direto para essas questões aqui que eu passei lá no grupo de vocês. Vou fazer com vocês a questão 2, a questão 3 e a questão 5. Nós vamos fazer juntos aqui agora. Fechou? Ou eu fiz a 2, a 3 e a 5. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, não. É o contrário. Vou fazer a 1, a 4 e a 6. De boa. 1, a 4 e a 6. Rapidoca. Ai, como eu queria que o meu quadro da minha escola fosse assim, só copiar e colar aqui, ó. Na minha próxima escola vai ser assim, bem grandão. Aí eu vou fazer isso. Vai ser lindo. Então, calcule as derivadas parciais solicitadas de cada função. Então, tem essa função aí bonitinha, ó. 3x² mais 2xy mais y². Simplesmente operacional. Calcular ela com relação a x, calcular ela com relação a y. Bora. Então, A vai ser quem? F de x, y. Opa. Ah, pessoal, eu posso usar essa notação, ó, dρ df e dρ dx, e uma outra notação que eu acho mais simples, que é essa aqui, ó. Essa notação aqui está indicando a mesma coisa, que eu estou calculando a derivada parcial da função f com relação a x, tá? Eu gosto mais de usar ela porque eu acho mais simples a notação com relação a ela. Então, vamos embora. Então, eu posso, inclusive, fazer aqui, ó, f de x, f com relação a x. Veja bem, agora, isso aqui eu vou derivar, isso aqui eu vou derivar, e isso aqui eu vou derivar. Todos com relação a quem? A x. Derivada de 3x², quanto que é a derivada de x²? 2x. Pronto. Derivada de 2xy, quem é constante em 2xy aqui? 2 é constante naturalmente, e o y é constante naturalmente, porque eu estou derivando com relação a x. E a derivada de x? A derivada de x é 1, sobrou apenas 2y. E o y ao quadrado é uma constante, morreu. Ou seja, a derivada de f com relação a x, continha básica, 6x mais 2y. Pronto. Derivei ela com relação a x. Análogo a esse resultado, vou fazer com relação a y. Vou derivar tudo isso aqui agora com relação a y. Lembrando, estou derivando com relação a y, tudo que não é y é quem? Vou arrumar um negocinho aqui para ficar mais bonitinho para nós aqui. Vocês vão ver que vai ficar bonitinho. Presta atenção, tanto ficou bonitinho. Ficou, tá vendo? 2xy. Ah, esse que não ficou. Aqui. Olha aí que gracinha. Agora, com relação a y, com relação a y, com relação a y. Tá. 3x². Tem y aqui nessa jogada? Tem y em 3x²? Não tem. Então, é constante. Constante, derivada da constante é zero. Aqui já tem.
Olha o y aqui. Quanto que é a derivada de y? Apenas 1. Ah, então vai ficar apenas 2x. E quanto que é a derivada de y²? 2y. Se lá vi, então vai ficar 2x. Ah, eu vou colocar coisa de matemática aqui. Mais y. Só para ficar o 2 em evidência. Difícil? Difícil? Fácil. Fácil, entendeu? Estou gravando isso aqui porque aquele dia não gravou, né? Marlon teve reunião e a Isabela estava na coisa lá de vereador, né, Isabela? Deixa eu ver aqui a próxima. É a 4. Bora fazer essa 4. Um pouquinho de caldo nessa sopa. Lembrando que pré-requisito básico é a gente saber todas aquelas propriedades de derivação. Que está em qual aula? Deixa eu ver aqui qual aula que eu pus. Na aula do dia 19 de fevereiro. Olha aí a aula de 19 de fevereiro. Eu trouxe uma tabela completa de derivados integrais e identidades trigonométricas. Falou? Beleza? Tá? Qualquer coisa, vai lá no recurso da aula do dia 19 de fevereiro e pronto. Aqui, nesse caso, a gente tem que usar, né, nessa função aqui, a regra da cadeia. Regra da cadeia em derivação. Deriva o que está lá dentro, vezes a derivada da função. Então, nós temos funções compostas. Aqui eu tenho uma função com ln neperiano, composta por uma função polinomial, x ao cubo mais y ao quadrado. Né? Então, nós vamos derivar o que está a composição, vezes a derivada do ln de x. Bora fazer. Estou gostando dessa cor azul aqui, então vou fazer. Então, derivada da função f com relação a x. Depois vou falar de ordem superior. Então, como é que é? Você vai derivar o x ao cubo mais y ao quadrado com relação a x, vezes a derivada do ln. Vou usar a mesma notação que a gente usava lá no cálculo 1. X ao cubo mais y ao quadrado. Olha que beleza. Estou derivando com relação a x. Então, é 3x quadrado. O que acontece com esse y aqui, y quadrado? Morreu, virou zero, porque derivada da constante é zero. Derivada do ln, 1 sobre x. Quem é o cara que está aqui no argumento? 1 sobre... Ah, não, por favor. Para, computador. 1 sobre x ao cubo mais y quadrado. Acabou! Ou seja, a derivada dela com relação a x, para ficar bonitinho, 3x quadrado sobre x ao cubo mais y ao quadrado. Hashtag tô feliz. Beleza. Beleza pura. Entendeu? Beleza? Regra da cadeia. Dá uma revisada em regra da cadeia. Tá? Derivado do ln, derivado de seno, derivado de cosseno, integral, essas coisas. É importante. A coisa vai ficar mais apertada. Porque na próxima aula é integração dupla. Tá? Integração dupla. Vou continuar com vermelho, apesar de que eu não sou torcedor do Vila. Só que agora eu vou torcer não. Vou fazer com relação a y. De novo. X ao cubo, mais y aos quadrados, com relação a y. Vou fazer só essa. Não vou nem fazer a outra. Vou deixar vocês treinarem para a gente ter um comecinho de aula bom no dia 28. Vezes ln. Nossa, não tem queimando aqui não, gente? Tá assistindo cheiro de queimado? Ah, tá certo.
Gente, programa ao vivo, tá? Acontece. Derivada do x ao cubo, não tem y, zerou. Do 2y, 1 sobre x ao cubo mais y quadrado. Acabou? Seus problemas acabaram? F de y equal 2y. Vou escrever esse 2y aqui mais bonitinho. 2y sobre x ao cubo mais y quadrado. Tá bom? Feito. Done. Beleza. Beleza? Revisa isso aqui várias vezes. Tá bom? Revisa isso aqui várias vezes. Tá bom, vou começar a outra. Cadê? Yes. 6 é fácil demais. A 6 é facinho. Vou fazer só com relação a x na 6. Vocês façam com relação a z, a y. Que beleza! Eu vou fazer a b da 6, porque ele é uma de ordem superior. Vou fazer a b. O que ele é de ordem superior? Olha só que gracinha. Derrou 2, que é uma de segunda ordem, com relação a y, com relação a x. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Y, x. Essa comutatividade aqui, ela é válida, tá? O que eu estou querendo dizer? É uma derivada parcial de ordem superior. O que é a comutatividade? Não importa. Não importa. Se estiver derivando, quiser derivar primeiro com relação a x, depois com relação a y, vai encontrar o mesmo resultado. Tá bom? No caso aqui, eu vou seguir o que o cara aqui falou. O que o cara aqui falou? Faz primeiro com relação a y, depois com relação a x. Tudo bem, mas se você quiser aí fazer com x, depois fazer com y, de boa, tá? A comutatividade aqui, ela é válida, não altera o resultado. Beleza? Bom. Nossa, eu podia colocar uma questão dessa. A comutatividade na derivada parcial é válida, é verdadeiro ou falso? Tá? Então, olha aqui, vamos derivar com relação a y primeiro. Vou derivar isso aqui com relação a y, vai sobrar só o x ao cubo. Por quê? Derivada de y é 1. Morreu. Ali, mais, regrinha da cadeia. Derivada de xy com relação a y. Mais, vezes, desculpa, e elevada, derivada de e elevada a xy. De boa. Gente, estou aqui na minha escola, tá? Desculpa aí, barulhão. Estou na escola. Então, só para copiar, ficou x ao cubo mais x, que multiplica derivada do e de x. E de x. Pronto, derivei ela com relação a y. Vou até apagar aqui. Agora, vou derivar com relação a x. Segunda parte. Aí vai ficar o que aqui? Derivada de x ao cubo. 3x ao quadrado. Pelo amor de Deus. Isso aqui é quem? Um produto. Derivada do produto. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. De boa? Bora fazer essa conta. 3x quadrado, derivada de x é x mesmo, mais e elevado a xy, v mais x, derivado é de x, ele mesmo. Finite. Tá bom? Beleza. E aí, esse é o resultado. Como exercício, se você quiser, pode fazer derivar com relação a x, depois com relação a y. Ronaldo,
E como é que eu faço a letra A? Derivada parcial de segunda ordem da função f, e o de rho x². Quer dizer que você vai derivar 2 vezes na sequência com relação a x. Beleza? 2 vezes com relação a x. Beleza? Faz isso. Nós vamos começar a próxima aula com isso. Tá bom? Tomara que a gravação agora no sol deu certo. Tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.